Amigas, amigos, olá! Continuando a nossa preparação para a prova da Unital, vamos a um conceito importante na urbanização atual, que é o conceito de gentrificação. Gentrificação, que é um neologismo a partir da palavra inglesa gentry, de nobreza, de enobrecer. Trata-se na prática dos investimentos da chamada revitalização urbana de áreas degradadas. Revitalização, gentrificação podem ser palavras que apontam para processos positivos, adequados, agradáveis, quando na verdade nós podemos ter um entendimento crítico acerca do dito processo de gentrificação. Nós entenderemos mais facilmente o processo de gentrificação a partir de uma noção ampla de fronteira e capitalismo. Não é uma noção geopolítica clássica de fronteira. É uma noção de limites, limites a serem transpostos. O capitalismo, gente, adora uma boa fronteira. E por que ele gosta de fronteira? Se há uma fronteira, se há um limite para o capitalismo, significa que para além da fronteira ainda não há capitalismo, ou pelo menos de maneira madura. E, portanto, o capitalismo que chegar lá primeiro, o capitalista que chegar lá primeiro, tem monopólio natural inicial. Daí a necessidade de fronteiras para o capitalismo. Nós podemos testar essa ideia, por exemplo, através das práticas do imperialismo europeu no século XIX, no continente africano, no continente asiático. As áreas originais dos países europeus não se prestam mais às necessidades do capital europeu no século XIX, no que diz respeito ao fornecimento de matéria-prima, energia, mercado consumidor, novas áreas para investimentos. E daí esse capitalismo superar as fronteiras do continente europeu e atingir o continente africano, o continente asiático, enquanto os Estados Unidos fazia a mesma coisa, mas sem a ocupação de áreas coloniais junto à América Latina. Era a doutrina Monroe, América para os americanos. Os países independentes da América Latina, submetidos geopoliticamente às necessidades americanas, inclusive às suas demandas de expansão econômica. Bom, mas aí a gente testa e valida a ideia de fronteira para o capital. Mas geramos um outro problema. O problema de o capitalismo se expandir em termos territoriais até o final do século XIX, início do século XX, em escala mundial. Nós temos o período da Guerra Fria, mas passado este intervalo, nós vamos encontrar um capitalismo que circula mundialmente. Não há, então, novas fronteiras para o capital, e o capital sempre precisa de fronteiras. Será que o capital se exaurirá neste novo contexto? Não, não. Porque, dada a demanda por fronteiras, o capitalismo cria as suas próprias fronteiras dentro de si. Por exemplo, nas cidades. Vamos imaginar agora o ambiente urbano. Qual é a área privilegiada nas grandes cidades do mundo ocidental, nas grandes cidades brasileiras, para grandes investimentos de capital em meados do século XX? Meados do século XX. Ora, a área central da cidade, a área que concentra a maior quantidade de pessoas e, portanto, o mercado consumidor, força de trabalho, a área que tem as melhores infraestruturas de transporte, de energia e, portanto, são as áreas que recebem os investimentos. Investimentos fabris, atividade industrial, setor secundário, investimento no setor terciário, prestação de serviços, o comércio de maior valor, está tudo no centro da cidade. Mas, com o passar do tempo e avançando para o final do século XX, as áreas residenciais de maior valor tornam-se periféricas. São os condomínios residenciais fechados em periferias de grandes cidades. O shopping center abre na periferia. Opa, então nós encontramos os investimentos mais dinâmicos não mais no centro da cidade, mas na periferia da cidade. O centro, ao contrário, entra em decadência. Nós passamos a ter no centro da cidade população mais idosa remanescente, normalmente de renda média. Nós passamos a ter gentes de renda baixa morando no centro da cidade. O comércio, que era mais importante, agora é o comércio periférico do shopping center. O comércio do centro da cidade é o comércio popular, é o calçadão, com gente de menor renda. Ainda mais, o paisagismo nestas áreas de menor dinamismo econômico torna-se degradado. Então, áreas mais feias, me permitam essa ideia subjetiva, áreas mais feias no centro da cidade. E ainda com
com problemas urbanos, como, por exemplo, criminalidade no centro da cidade. Portanto, os investimentos de capital devem ser direcionados para as periferias mais dinâmicas e não para o centro. Opa, o que aconteceu então? Criamos uma fronteira. O capitalismo criou uma fronteira. O centro da cidade é uma fronteira para investimentos do capital. E o capitalismo adora uma fronteira. Portanto, se não dá para fazer investimentos, opa, passará a dar para fazer esses investimentos. Mas como? Como se o centro tem um paisagismo tão inadequado, são áreas velhas, não conservadas, feias. 0800 poder público em obras de revitalização do centro da cidade. Então são criadas as condições de paisagismo, como por exemplo, iluminação, com postes, com fiação subterrânea, para não ficar aqueles fios feios aéreos na cidade, né? Paisagismo com praças criadas ou revitalizadas, infraestrutura de transporte viário, mais um aspecto chave deste processo, o tombamento histórico de prédios e a construção de museus. Vejam como isso é muito importante na lógica de gentrificação. Eu não estou pensando no museu em termos históricos, em termos culturais, eu estou pensando no museu nessa perspectiva crítica da gentrificação, tá certo? Quem frequenta o museu? Ora, teoricamente qualquer um, mas na prática o museu vai ser acessado principalmente por gentes que têm mais anos de escolarização e têm interesse naquelas obras de arte, naquele patrimônio histórico. Gentes com mais anos de escolarização normalmente têm mais qualificação profissional, têm empregos de maior remuneração, têm mais renda. Cria-se um museu numa área da cidade. Então este museu atrai para a região mais gentes com renda e turismo de gentes com renda. Nós temos o Museu da Língua Portuguesa lá em São Paulo. Vamos imaginar uma expedição de alunos da cidade de Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo, para a visitação do Museu da Língua Portuguesa. Então, esses alunos vão levantar cedinho, vão pegar o ônibus na frente da escola em Campinas, passam o dia visitando o museu, visitando outros pontos de São Paulo e depois voltam à cidade de Campinas. Perfeito, perfeito. Agora, vamos imaginar a visitação dos alunos de uma escola de Belo Horizonte ao Museu da Língua Portuguesa. Eles fazem a viagem de ida e volta no mesmo dia? Não. Esses alunos precisarão de hospedagem em São Paulo, vão pernoitar em São Paulo. Então o museu gera a criação de rede hoteleira nas proximidades. Então veja, uma série de investimentos de capital e patrocinados por quem? Pelo poder público, que fez as obras de revitalização, de dita revitalização do centro da cidade, que acionou os serviços de segurança, Guarda Municipal, Polícia Militar, para retirar aqueles pequenos criminosos da região, criando então as novas condições para que o centro se torne área atrativa para investimentos. Tudo bem? Claro que este processo não é bonzinho para todos, é bonzinho para o capital, mas esse processo gera aumento da renda circulante nas áreas centrais, o custo de vida aumenta e aquelas populações que eram remanescentes do centro degradado, elas não conseguem mais viver num ambiente de custo de vida mais alto e são expulsas da região para outras áreas periféricas, degradadas. É um processo que beneficia o capital, que está relacionado às demandas do capital e que gera graves problemas para as populações nativas destas áreas centrais em gentrificação. A Unital perguntou sobre gentrificação no vestibular de 2024, verão 2024. Vejamos. O termo gentrificação é a versão aportuguesada de gentrification, gentry, palavra pequena nobreza, conceito criado pela socióloga britânica Ruth Glass, 1912 e 1990, em London, Aspects of Change, de 1964, para descrever e analisar transformações observadas em diversos bairros operários em Londres. Desde seu surgimento, a palavra tem sido amplamente utilizada em estudos e debates sobre desigualdade e segregação urbana, assim como nos estudos sobre patrimônio nos mais diferentes domínios, sociologia, antropologia, geografia, arquitetura,
além de planejamento e gestão urbana, economia e estudos urbanos em geral, diz o nosso texto base. Trata-se de uma questão de verdadeiro ou falso aos itens. Vejamos os itens sobre gentrificação. O item 1 está dizendo assim: a gentrificação refere-se ao processo de mudança socioespacial em que o perfil socioeconômico dos residentes no lugar, bem como as formas de uso e os tipos de estabelecimentos predominantes, são alterados e substituídos por outros mais elitizados. Me parece verdadeiro. Verdadeiro, item 1. Vejamos o item 2. A concentração de novos moradores elitizados em zonas antigas e ou populares das cidades, que apresentam sinais de degradação física, tende a provocar a desvalorização econômica da região, reduzindo os preços do mercado imobiliário e o custo de vida locais. A parte final está errada, não é? Então, o processo de gentrificação está relacionado à valorização dessas regiões e aumenta o custo de vida. Item 2 está errado. Vejamos o item 3. A gentrificação leva à expulsão dos antigos residentes e comerciantes, comumente associados à população com maior vulnerabilidade e menor possibilidade de mobilidade no território urbano, que terminam por se transferir para outras áreas da cidade, resultando na redução da diversidade social de um determinado bairro. Então, me parece também verdadeiro, então, um entendimento crítico do vestibular da Unital acerca do processo de gentrificação, que é recorrente nos exames vestibulares em geral. Tema complexo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação acerca do tema, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.